Olá, aposentados e pensionistas, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a hora que você estiver assistindo isso daqui. Já deixa o seu joinha aí, por que o seu like? Porque quando você dá o joinha, você está dizendo para o YouTube, olha, entregue isso daqui para mais idosos, aposentados e pensionistas, porque aqui é cidadania na veia, porque aqui é verdade, porque aqui é informação verdadeira. Vambora, olha só, gente. Essa live aqui vai ser espetacular, porque você vai entender toda a Matrix, todo o jogo por trás de toda essa situação que está acontecendo aí. Você vai ver que a gente vai falar da discussão do TCU, você vai ver que teve discussão no STF, você vai ver que o advogado-geral da União está dando orelhada para tudo quanto é lado, você vai ver que o negócio está ficando estreito. E quem ganha com isso tudo é a sociedade, é você, aposentado e pensionista. Já vou deixar bem claro aqui o seguinte, olha, todas as informações que eu estou dando aqui, eu estou noticiando, e as questões relacionadas à imputação, eu estou supostamente informando. É, gente, o negócio é delicado, tá ficando estreito e tá ficando, a gente tem que ter mais cautela aí, porque senão vai ter gente tomando cadeia de graça. É sério. Olha só, você já chegou aqui, obrigado, gente. Mal começamos, já tem 200 pessoas aqui com a gente. Olha só, 200 likes, no mínimo para começar essa live aqui, 200 joinhas aí, porque você vai ajudar demais o canal, mas principalmente que outros aposentados e pensionistas tenham acesso a essa informação. Vambora, gente! Como é que pode? Olha aí, ó, 33 joinhas. Joinha, gente, não custa nada, é só tu apertar isso daí. Vambora, gente! Tá todo mundo agitado, tá todo mundo irritado com isso. E vambora, beleza? Olha só, depois, no decorrer da live, eu vou trocando uma ideia aí nos comentários também, tá? Belezinha? Vambora, gente, porque eu quero fazer aqui uma pegada, uma linha de pensamento direto para que você entenda tudo o que está acontecendo. Aí depois a gente começa a falar do restante. Boa! Eu vou responder isso. O Banco do Brasil vai cobrar, olha só, gente, deixa eu te falar. Boa pergunta, tá? Quem, deixa eu ver, foi a... Tirou, não tira não. Lúcia, Lucimar Galdino. Vamos lá, gente, deixa, sabe por quê? Olha só, o que vai acontecer aqui na internet, meu querido aposentado e pensionista? Olha, bloqueado todos os descontos de consignado. Mentira. Suspensão de consignado agora. Mentira. Você não vai deixar de pagar o consignado que você tem. Seu consignado que você tem não vai ser suspenso. Seu consignado que você tem não vai ser cancelado. Não vai parar, não vai... Não, não. Você sabe que tem uns orelhudos aqui, uns narigudos aqui que adora mentir e colocar isso daí para vocês. Então, me dão um ok aí se vocês entenderam. Essa notícia aqui, essa manchete, essa decisão, e vamos ler esse despacho, ele não suspende, não cancela empréstimos consignados que estão em andamento. Ok? Coloca um joinha aí para mim, para eu ter certeza de que você está entendendo isso. Dá um joinha aí, dá um ok aí. Beleza? Vamos lá, por falar em joinha ok, como é que tá aí, gente? Mais de 250 pessoas, 100 likes? Não, que isso? 250 likes agora. Vambora, gente. Vambora, pau na máquina. Por favor, vambora ajudar, gente. Seja generoso. Olha só, determina o bloqueio dos benefícios para a verbação de novos descontos de empréstimo consignado para todos os segurados do INSS, certo? Independentemente da data de concessão do benefício, diz o despacho. Novos consignados. Ponto. Se você estiver vendo algum vídeo aí, alguma manchete, bloqueado todos os empréstimos, suspensão de todo consignado, pode denunciar. É mentiroso, é picareta, é marginal. Ponto final. Ok? Passamos por isso e obrigado pelo comentário. Esse comentário foi maravilhoso. Não poderíamos ter começado diferente, né? Maravilhoso. Olha só, gente. Isso aqui vai muito mais além do que simplesmente, ah, não, estão bloqueando, impedindo novos descontos, porque isso vai ajudar o aposentado. Não.
Deixa eu te explicar rapidamente aqui essa informação. Primeiro, gente, essa fraude do INSS, e sabe qual é o mais legal disso daqui? Porque 1 hora antes dele dar esse despacho, eu tinha informado com vocês na live de ontem, falei, olha, o nosso próximo alvo é o empréstimo consignado. E aí eu te expliquei, deixa eu te explicar rapidamente. O que acontece, gente? Por que a fraude do INSS ela vai reformular tudo que você tem? Por quê? Porque a fraude do INSS, como é que ela fazia? Como é que funcionava? Primeiro, gente, tem associações de 1994, já em esquemas desse. Segundo, realmente, a fraude se estruturou de 2019, tá, em diante, até 2024. Aí chegamos assim, em 2023 teve uma explosão, tá? De 2019 a início de 2023, eles estavam subindo. Estavam ali mantendo o esquema, reforçando, estruturando o esquema. Olha só, se não tivesse a roubalheira, a ganância que tiveram em 2023, supostamente, tá? Supostamente, se o PT não tivesse entrado no poder e não tivesse estruturado a explosão de roubalheira com aposentado, isso nunca seria descoberto. Entenderam, né? Ou seja, o governo anterior manteve o nível desse esquema abaixo do radar. Sabe quando o avião voa abaixo do radar? Então, se mantivesse aquela estrutura criminosa naquele nível de descontando naquela média que eles mantiveram por 4, 5 anos, de 2019 até 2024, 2023, né? 4 anos, não iria ter problema nenhum, gente. O esquema ia seguindo a vida inteira. Só que o PT entrou. E quando o PT entrou, eu já vou te mostrar isso daqui, por exemplo, o sindicato do irmão do Lula saiu de 17 milhões por ano para 240 milhões por ano. Vou te mostrar esses dados aqui. Os caras aumentaram. O Sindinap saiu de meia dúzia, aumentou 414% o aumento. Ou seja, quando estávamos no governo anterior... Ah, Lúcia, só fala besteira, Lúcia. Tá bom, Lúcia, Deus te abençoe. No governo de 2019, havia uma estrutura. E aquilo ali estava indo linearmente, tranquilo. Só que quando o PT entrou, o negócio explodiu. Quando explodiu, milhares de aposentados começaram a denunciar. Mostrei para vocês que em 2023 tivemos 130 mil denúncias na Polícia Federal. Também explodiram o número de ações judiciais, pedindo que cancelasse esse desconto, que parasse com essa roubalheira toda, tá? Como é que você vai buscar solução, Vera, se você não entender? Como é que você vai fazer feijoada se você não entende a temperatura do fogo, não sabe manipular uma panela de pressão, não sabe medir tempero, não sabe quais são as carnes que entram? Como você vai fazer algo se você não entende? O problema do brasileiro é querer solução. Como é que qualquer solução que eu te der, você não vai entender. Você vai entender o que é uma ação cautelar? O que é uma ação penal? Você sabe como é que tramita uma ação penal? Você sabe qual é a responsabilidade numa ação penal do juiz de primeiro grau, TRF, segunda instância do primeiro grau, STJ, STF? Você entende a tramitação processual criminal estrutural? Você entende de lei de improbidade administrativa? Você sabe ressarcimento e qual é a responsabilidade dentro de toda essa estrutura no orçamento da União? Você sabe que para pagar isso pelo orçamento da União tem que passar pela lei orçamentária anual? Sabe? Aí você quer, meu amigo, aí fica difícil demais. Tá? Faça o seguinte, se você não quer aprender, se você não quer ser um cidadão de verdade, só quer sentar, assistir o jornal, CNN, Jovem Pan, Jornal Nacional, ouvir um monte de ladainha e pronto, achar que sabe alguma coisa, você está num lugar errado. A minha missão aqui não é essa, eu não vou, sabe, ficar te entretendo. Eu não estou aqui para te entreter, eu estou aqui para te informar.
construir cidadania, massa crítica. Se você é esse boi, sabe, essa folha ao vento, tá no lugar errado. Agora, se você quer pensar e entender toda a estrutura, beleza. Agora, se você se ofendeu só porque eu falei, ou porque o governo anterior manteve o esquema criminoso abaixo do radar, ou porque o governo atual foi lá e roubou demais, se você se ofendeu com isso, você também é escravo e também está no lugar errado. Tá? É só isso, não tenho problema nenhum, gente. Eu não tenho problema nenhum de você vir aqui denunciar, dar um dislike ou ir embora da live. Não vou. Eu não vou ser escravo disso. Eu não vou. Tá bom? Não vou mesmo. Ah, Giovanni, fala coisa legal, porque aí a gente fica na tua live. Porque se você falar alguma coisa que me incomoda, não vou te bajular. Sabe por quê? Porque você quer que eu faça contigo o que você faz com seu político. Então vai você e seu político pro quinto dos infernos. Mas aqui não. Tá? Giovanni, tu é doido? Não, sou verdadeiro. É desse jeito. Vambora. Eu tento abrir uma live para te esclarecer sobre coisas e vem gente, sabe, medíocre, que, sabe, é gente escrava. Acorda, gente. Pô, acorda. Quanta mediocridade, quanta escravidão. Se liberta. Cacete. Vai embora, então. Vai embora. Não quer aprender, vai embora. Vambora. Então, diante dessa decisão aqui, aí eu quero voltar. Nossa, 24 horas depois do Nicolas Ferreira soltar um vídeo também mentiroso, vídeo que confunde aposentado pensionista trabalhador, porque MP 871 é pente fino, não era para defender aposentado e pensionista. Vídeo mentiroso, porque esconde o Bolsonaro, mas vídeo bombou. Mas o vídeo do Nicolas, ele, assim, não existe meia verdade, né? Ou é verdade ou é mentira. Mas ele coloca algumas coisas que são verdades, mas que no contexto todo acaba se tornando mentiras ou que não tem valor nenhum, já que você tenta construir uma narrativa em cima de mentiras. Mas o governo Lula explodiu, se lambuzou todo, supostamente, tem que falar assim, né? Que o governo Lula se lambuzou todo nessa roubalheira da fraude do INSS, sim. Isso é fato. Isso é fato. Você não precisa, Giovanni, você não precisa ser um gênio para entender isso. Se você olhar os gráficos, inclusive o gráfico que ele coloca no vídeo é verdadeiro, isso é certo. Tá? Ah, nossa senhora, mentiroso e esquerdista. Genival. Bolsonarista e burro. Pô, eu tô acabando de falar do Lula. Aí o infeliz, vai, escravo. Vai junto com o lulista que estava aqui pro quinto dos infernos. Vai lá. Beleza? Vai lá. Você nunca mais vai comentar aqui no canal, que você nunca mais volte aqui. Não tem problema. Pronto. Beleza? Vai com Deus. Então, não dá para ir com Deus, né? Porque pra mentira e pra idolatria e pra escravidão não tem como ir com Deus. Só com capeta mesmo. Oxi. Ixi, Maria do céu. Fala, RD. Jesus, gente. Muito difícil. Mas é bom que essas lives, daqui a alguns anos, serão assistidas por outros. Vão olhar e vão falar, caramba, como o povo era escravo de político. Como o povo é idólatra. Vamos lá. Francisco, você quer discutir o vídeo do Nicolas ou quer entender o contexto? Se você quiser entender o vídeo do Nicolas, é só você ir lá na minha resposta ao vídeo do Nicolas, tá? A MP 871 foi o maior pente fino da história do INSS. A MP 871, ela dizia, se você não atualizar seu cadastro, seu endereço, se você não entregar documentos atuais, exames atuais, se você não comparecer em tantos dias, se você não vai ser cancelado. Ó, fraude BPC Loa, se a pessoa demorar ou conseguir ali comprar alguma coisa, ó, perde também. Então era o maior pente fino da história e tem vídeo meu aqui te explicando isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo, tá, o Francisco? É Francisco. Não é isso? Foi o Francisco que me perguntou? Foi.
O segundo, Francisco, que é o fato dele passar o vídeo inteiro sem citar que o esquema começou em 2019. Ponto. O fato dele simplesmente mentir da MP 871 e esconder que o governo Bolsonaro inteiro passou estruturando e mantendo esse esquema criminoso e não tomou providência nenhuma, então para mim já não vale de mais nada. É isso que você tem que entender. Como não tomou providência, Giovanni? A MP 871 não é para tomar providências para descontos de sindicatos e associações. A MP 871 é o maior pente fino da história do INSS. O que é pente fino? É você pegar todos os benefícios previdenciários e quem tiver um pouquinho fora da curva, você cancela o benefício na canetada. É para cancelar benefício. É para isso. Mas vamos seguindo. Beleza, Salazar. Eu mandei pessoalmente. Pode me chamar no zap que eu falo contigo. Mas vamos lá, gente. O problema é que é cobra comendo cobra. Então, por exemplo, se você for perceber, a resposta do governo Lula não foi, nem ao menos entender a MP 871 que ele cita. Foi atacá-los politicamente. Foi isso que eles fizeram. Essa decisão aqui, e aí eu quero colocar isso para vocês entenderem esse esquema aqui. Ok, eu sei, gente, eu não estou aqui, eu não sou alienado. Eu sei que fazer uma live dessa para confrontar com o seu político de estimação, para confrontar com tudo que você acredita até hoje, sabe? De que você está do lado certo, de que você está do lado de Deus, de que você está lutando pelo país, confrontar tudo isso, eu sei que é ruim e não é popular, pô. É só você olhar, você esqueceu da reforma da Previdência, mas vamos voltar para cá. Ele toma essa decisão pelo seguinte, gente, tá? E não precisaria tomar essa decisão de suspender os consignados, novos consignados. Quando ele coloca, determina o bloqueio dos benefícios para a verbação de novos descontos de empréstimo consignado, ele, na verdade, está assinando atestado de culpa. Tá? Por quê, Giovanni? Deixa eu te explicar como funcionava o esquema. O esquema da fraude do INSS de sindicatos e associações, eles, na sua maioria, nunca tiveram representatividade nenhuma. Tá? 99,9%. Nunca tiveram representatividade nenhuma com os aposentados e pensionistas. É só você perceber. São 30 sindicatos e associações. E nenhum deles lutaram pela reforma, contra a reforma da Previdência de 2019. Nenhum deles lutaram contra os cortes nos reajustes das aposentadorias. Nenhum deles lutaram contra o reajuste menor e diferenciado para quem ganha acima de um salário mínimo. Nenhum deles lutaram contra a revisão da vida toda. Nenhum deles estão lutando contra o roubo da cota do PIS. Então, eles nunca, de fato, nunca representaram esses aposentados e pensionistas. Não tem estrutura nenhuma, não tem estrutura jurídica, não tem corpo jurídico, não tem nada. Eles simplesmente conseguiam, tá? Descontar lá do INSS. E isso se estruturou firmemente como uma grande organização criminosa em 2019. Antes era amador. Em 2019, eles praticamente mantiveram todo o esquema abaixo do radar. Só que bolsonarista teve, o governo bolsonarista, no governo bolsonarista, teve essa régua. Vamos voar abaixo do radar. Mas no governo Lula não teve essa régua. Vamos roubar e que se dane. Quem está no poder é o Lula? Então vamos estourar tudo, meu irmão. Vamos arrebentar a boca do balão. E aí, quando estourou, aí a Polícia Federal foi em cima. Então, uma coisa. Se você está aí, o Lulão que tomou as providências. E aí eu já confrontei isso daqui. Cadê o despacho do Lula tomando providências a respeito disso? Não. Foram os aposentados e pensionistas que buscaram e fizeram esse escândalo explodir. Foi isso. Beleza? Parar o desconto do empréstimo consignado, bloquear novos empréstimos consignados, tá? Ele
não traz efetividade nenhuma. Pelo contrário, ele prejudica o mercado. Por quê? Porque o empréstimo consignado, ele é um empréstimo menor, com juros menor, e é mais acessível para aposentado e pensionista. Quando ele bloqueia, ele não está ajudando em nada. Ou seja, o novo presidente do INSS, que era o 02 do loop, tá? Então, assim, e aí vamos entrar nisso também, que é o 02 do loop, ou seja, é capacho de loop, não deveria estar ali. Ele vai lá e, por não saber o que está acontecendo e não entender e não ter competência para isso, ele vai lá e bloqueia o empréstimo. Quando ele bloqueia o empréstimo, ele fecha uma engrenagem financeira. Ah, Giovanni, mas está certo. Não, não está certo. Porque um aposentado pode estar precisando de um dinheiro para consertar um telhado, uma laje, uma porta que quebrou, um portão, consertar o carro que o neto dele está trabalhando de Uber. Então, bloquear empréstimo não é medida nenhuma. E eu vou falar dessas medidas com as que deveriam ser tomadas e não estão tomando. O Lula não está tomando e eu vou te mostrar o porquê o governo do Lula, o PT, não está tomando providências cabíveis. Por que o Ministério Público Federal está calado até agora? E por que a Polícia Federal só pega meia dúzia de gente? Prende os carrinhos e sai no Jornal Nacional e tu acha que estão tomando providências. Você vai entender isso aqui comigo hoje. Se você tiver coragem de ficar aqui, né? Tiver coragem de ficar aqui. A verdade é essa. Porque são poucos. Eu até agradeço quem está aqui comigo. Porque realmente é desafiador estar aqui comigo. E você acha que é fácil para mim fazer esse tipo de live? Não, tem que ser corajoso. Tem que saber que eu estou abrindo mão de muitas coisas que eu poderia estar alcançando só em mentir ou construindo uma narrativa mentirosa para vocês. Mas todo dia é dia de fazer o que é certo. E o certo é falar a verdade. E o certo é lutar por cidadania. E o certo é te dizer a verdade. Não é te criar narrativa para te tornar escravo de um político, não. É isso. Se você ainda tem algum apreço por qualquer político, então aqui você vai ser desintoxicado, tá? E já deixa o seu joinha aí, porque, poxa, tem mais de 200 pessoas. Vambora, gente. Dá o like aí, 10 mil likes nisso daí. Vambora. Vambora, porque eu tenho muito para te falar. Olha só, preste atenção agora nessa notícia aqui da Globo, né, gente? Preste atenção, por favor. Estamos de volta com informação que acaba de chegar. O presidente determinou o bloqueio de novos empréstimos consignados. Decisão por causa daquelas denúncias de fraude nos empréstimos de beneficiários que estavam com o consignado contratado sem ter autorização. Você tá vendo que é incoerente? Calma aí, pô. Pera aí. Uma coisa... Você tá vendo como a jornalista nem sabe a merda que tá falando? Olha só. Uma coisa é a fraude do INSS por descontos indevidos de sindicatos e associações. Outra coisa são os empréstimos consignados que o aposentado e pensionista vai lá no banco e contrata. Você está entendendo? Ou seja, para parar o desconto indevido de sindicatos e associações, ele bloqueia novos empréstimos que o aposentado vai lá autorizar. Ou seja, para parar o que o aposentado não autoriza, tem que parar o que o aposentado autoriza. Vocês estão entendendo a burrice, a monstruosidade? Mas vamos seguindo. Há casos de aposentados que ficaram pagando durante anos só juros e encargos sem amortizar nada da dívida. Então, portanto, agora a decisão do presidente do INSS de suspender novos empréstimos consignados. Gente, assim, é de uma monstruosidade, de uma burrice enorme. Porque o que ela acabou de dizer aqui é sobre RMC e RCC. E você vai para... Então, assim, não há... Cacete, cara. Assim, é difícil. Mas vamos lá, deixa o biquinho dela aí. Olha só, gente. Voltando para o esquema, né? Porque bolsonarista e lulista começaram a defender o seu político de estimação aqui, a gente perdeu um pouco. Como é que funcionava, gente? Sindicatos e associações. Estamos ali em 2009, pré-pandemia. Bancos, sindicatos e associações crescendo, né? Ah, vamos te dar empréstimo, vamos te dar... Não, vamos te dar seguro, vamos te dar remédio, vamos te dar... vamos ligar para você para te dar bom dia.
e eles começaram a se estruturar. 2020, pandemia. O que aconteceu com o sistema financeiro? Empréstimos caíram. Bancos e correspondentes bancários, caíram. O que esses sindicatos e associações fizeram? Entravam em contato, buscavam ali articulações com bancos e correspondentes bancários, dizendo o seguinte: olha só, você tem foto aí, né? Tem selfie aí do aposentado, não tem? Tenho, claro, ele fez empréstimo comigo aqui. O empréstimo, ou seja, você fez empréstimo legal, foi lá, fez empréstimo, beleza. Então, deixa eu te falar. Faz o seguinte, me vende isso daí. Sabe por quê? Porque eu vou recortar essa foto selfie dele, então vou colocar ele na frente do meu banner aqui do sindicato da associação e vou mandar para o INSS, e o INSS vai autorizar descontar dele, a ponto de conseguirem descontar 1.500, fazerem filiação de 1.500 beneficiários por hora do INSS. Por hora. Teve uma empresa tal da Contag que fez a adesão de 34 mil associados numa canetada do Alessandro Stefanuto. Numa canetada. Por quê? Como é que eles conseguiam isso? Principalmente, eles criavam ali uma camadazinha de legalidade, mandando selfie, e no meio, claro que eles não tinham de todo mundo, mas como eles viram que esse selfie dava para ir no bolo, então o que faziam? Mandavam 30 com selfie e 3.000 sem selfie. Entenderam? Então, foi esse o esquema todo. Só que o que aconteceu? Começou a Polícia Federal investigar. Vem cá, como é que vocês conseguiam descontar tanto assim? Como é que vocês conseguiam habilitar tanto aposentado para ser associado de vocês e descontar do INSS? Como o INSS autorizava isso? A gente mandava os selfies para eles. E selfies? O aposentado vinha aqui tirar selfie? Não, a gente pegava dos empréstimos que eles faziam com os bancos. Ah, mas como assim Então, a gente comprava dos bancos, os bancos davam pra gente, a gente resolvia nossa parada e a vida segue. É isso. O selfie é verdadeiro, não pra gente, mas pro banco era. Então, gente, basicamente, essa era a estrutura criminosa. E aí eu te falo, o que isso tem a ver com os novos empréstimos? Se você hoje está doente, ou tem algum parente doente e precisa pegar o empréstimo consignado no INSS, não pode a partir de hoje? Por quê? Porque você não está autorizando? Não tem nada a ver, gente. Então é atitude burra, incompetente, sabe? Não, é porque a gente quer evitar novas fraudes. Não, tu não tem que evitar novas fraudes. É só você proibir RMC, RCC e desconto de sindicatos e associações. Só isso, pô. Se você evitar isso, por que o aposentado e pensionista não pode ir no banco e pegar um empréstimo? Mas para você tá tudo certo. Você não consegue. A maioria das pessoas, eu agradeço por você estar aqui ainda comigo, tendo coragem de me ouvir, tendo a paciência de me ouvir, que as pessoas não conseguem nem nisso pensar. Não tem nada a ver, gente. Você concorda? Coloque aí nos comentários agora. Você concorda com o bloqueio dos empréstimos? Coloca para mim. Forte abraço, Antônio. Coloca para mim. A verdade é que quando o Bolsonaro acabou com os descontos obrigatórios, eles procuraram outra saída. A verdade, César, é que você é um manipulado escravo de Bolsonaro, porque Bolsonaro nunca acabou com os descontos obrigatórios. Quem acabou com os descontos obrigatórios foi o STF, depois da mini-reforma trabalhista de Michel Temer. A sua escravidão te emburrece, te cega e te escraviza. Então, para de querer criar narrativa dizendo que Bolsonaro tá aqui te defendendo. O cacete, merda. Tu esqueceu da reforma Previdência de 2019. E para de achar também que Lula tá te defendendo. O cacete. É só você olhar. A reforma... Ele acabou de botar para baixo o reajuste do seu salário mínimo. Ele acabou de cortar BPC-Loas. Ele acabou de cortar bônus salarial. Ele acabou de estruturar, explodir um esquema bilionário. Pior que o mensalão. E você tá aí, ou o outro tá aí, defendendo Lula e Bolsonaro. Por favor, gente.
Isso, Lezinha, estamos precisando desse empréstimo. Não concordo, exatamente. Não faz sentido nenhum. Mas cadê um deputado federal ou um senador para pelo menos ensinar ou esclarecer para essa bosta de governo, para essa bosta de presidente do INSS, que ele é um burro tapado e que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Cadê? Alguém que tenha? É para rir. Laiane, é para rir. Jesus do céu. Políticos não defendem ninguém. Só pensam neles. Isso aí, Claudinha. Aí vem um monte de infeliz dos infernos defender político. Vai pro inferno com o teu político, merda. Vai pro quinto dos infernos com o teu político. Desgraça, escravo, burro, raso, hipócrita. Pô, tu tá ferrado, perdendo a aposentadoria, perdendo salário mínimo, desempregado, 8 anos te roubando, todo mundo te roubando, e tu vem pra uma live puxa saco de Bolsonaro e Lula? Oxe, vixe Maria do céu, me ajuda, Senhor. Me dá paz, Senhor. Por favor, meu Deus do céu. Por favor, sabe, dá luz na cabeça dessa gente. Que povo escravo, burro dos infernos. Desculpa, gente. Pô, não sabe a luta que tá sendo essas 2 semanas aqui. O quanto de gente escrava de Lula e Bolsonaro tentando defender. Está provado que 2019 a 2022, Bolsonaro manteve um esquema criminoso de te arrebentar. Está provado que quando o Lula entrou, essa merda estourou e todo mundo te roubou. Tá tudo provado que Lula e Bolsonaro não presta. Lula e Bolsonaro te roubou, te ferrou, te arrebentou. Mas tu tá aqui defendendo Lula e Bolsonaro. Que desgraça! Que merda que tu é? Tu é um verme? Tu não pensa? Desculpa, gente. Meu Deus. Poxa, como é que pode, gente? Povo brasileiro com internet, com informação. Poxa, pô. Por favor, gente. Como é que pode tu ainda fazer isso? Por favor. Como fizeram com o nosso FGTS. Obrigado, Salazar. Por favor, gente. Pela sua vida, pelos seus herdeiros, pelos seus filhos, pelos seus netos. Por favor, pelo amor de Deus. Se liberte dessa escravidão burra, rasa, idiota. Anésia, beijo grande, minha amiga. Pessoas estão alienadas, estão doentes. Verdade, Marcos. Aí você vê um jornal grande, né? Jornal Hoje, aqui, Rede Globo, misturando tudo. Deixa eu te dar um resumo. Vamos lá. Fraude do INSS. Desconto indevido de sindicatos e associações. Sindicatos e associações enviavam documentos falsos ou apenas os dados do benefício do aposentado e pensionista, e os diretores, o presidente do INSS, também com omissão ou anuência do ministro do INSS, Carlos Lupe, iam lá e descontavam. Tá? Essa é a fraude. A Polícia Federal estourou, não foi por pedido de Lula, de governo de PT, a Polícia Federal agiu, tanto é que até o diretor da Polícia Federal, que é indicado de Lula, está escondido, não fala nada. Tá? A Polícia Federal estourou e aí a imprensa se aproveitou disso para ganhar mais dinheirinho de comunicação. Porque pensa comigo, tem que dar notícia aqui, hein? Se você não der notícia, tá todo mundo assistindo a gente, hein? A gente vai falar mais disso, hein? Você vai ficar mal, hein? Não, toma dinheiro aí, manda essa pauta aqui, grava assim. Esse é um ponto. Fraude do INSS. Aí, você tem, nessa estrutura, você tem os consignados, que na verdade tem fraude de consignado, tem fraude de empréstimos consignados indevidos, tem. Mas quando você olha seu contra-cheque e tem desconto indevido, você entra com uma ação, ganha em dobro e ainda bota 15, 20 mil no bolso. Só que, da fraude do INSS, dos sindicatos e associações, eles pegavam, compravam e fizeram um esquema criminoso com bancos para pegar dados para tentar legitimar o esquema criminoso da fraude de descontos de sindicatos e associações. E também existe o tal do famigerado RMC, criado por Bolsonaro, que é um desconto, que é um cartão de crédito que nunca termina a dívida, é dívida infinita,
e o RCC, criado pelo Lula. Pronto. É assim, fraude de sindicato de associação de Bolsonaro, fraude de sindicato de associação de Lula. RMC de Bolsonaro, RCC de Lula. São 2 cartões, sabe? Então, sabe, tu tá aí, escravo. Aí, o RCC, você usa uma vez, ou o RMC. Se você não pagar tudo no mês seguinte, você vai sendo descontado infinitamente. Aí, o presidente do INSS faz o quê? O ministro do INSS, o presidente, bloqueia novos empréstimos. Calma aí. Pensa comigo. Tinha que bloquear novos empréstimos ou investigar todos aqui? Porque quem pegar empréstimo agora vai pegar empréstimo muito melhor. Por quê? Porque não vai ter sindicato associação, os bancos não vão mandar seus dados para eles, porque a Polícia Federal está em cima, os bancos serão mais responsáveis com os seus dados. Ou seja, a partir de hoje, pegar empréstimo é muito mais seguro do que antes. Concorda ou não? Margarete Rocha, querida amiga. Amiga, eu não tenho controle sobre as notificações. E até pedi para vocês, gente, ativem as notificações. Vocês querem realmente saber a verdade? Querem esse tipo de conversa aqui? Ative as notificações. Obrigado, RD. Faz sentido para você, gente? Se o INSS está exposto, caiu o presidente, caiu o ministro, a Polícia Federal está em cima, CGU, TCU, Ministério Público Federal, se está todo mundo em cima, a partir de hoje, fazer empréstimo consignado é melhor ou é pior? É mais seguro ou é mais inseguro fazer empréstimo agora? Bom dia, Sueli. Não é, gente? É muito mais seguro fazer empréstimo a partir de agora. O que parece... Deixa vocês responderem isso. E olha, supostamente, tá? Supostamente, o que me parece é o seguinte. Vamos parar com os empréstimos até a gente regularizar os descontos de novo. Vamos parar os empréstimos. Quando a poeira baixar e sindicatos e associações começarem a poder descontar de novo, e que os bancos começarem a poder fazer RMC e RCC à torta e à direita de novo, aí a gente volta com o empréstimo. É ou não é, gente? É o que está aparecendo. Desculpa. Salvo o melhor juízo. Salvo o melhor juízo. Porque a partir de agora é muito mais seguro fazer empréstimo. É muito mais seguro fazer empréstimo agora. Então, por que cargas d'água fizeram vocês bloquear o empréstimo? Para resguardar quem? Resguardar o aposentado, que diante de uma visibilidade monstruosa de toda essa organização criminosa, agora pode ter um empréstimo, contratar um empréstimo mais seguro? Ou vocês estão protegendo a organização criminosa que a partir de agora não podem mais ter desconto? Aí vocês dão uma pausa só para a poeira baixar e aí quando os empréstimos voltarem eles mamarem tudo de novo. Entenderam ou não, gente? Entenderam? Me dá um joinha aí se vocês entenderam. Me dá um ok aí. Eu falei que eu ia falar tudo, pô. Aí, presta atenção. Você vê que ela nem sabe do que ela está falando. Ela mistura fraude do INSS com RMC, RCC e empréstimo consignado. Presta atenção. Estamos de volta com informação que acaba de chegar. O presidente do INSS determinou o bloqueio de novos empréstimos consignados. Decisão por causa daquelas denúncias de fraude nos empréstimos de beneficiários. Vocês entenderam? Decisão por conta daquela denúncia de empréstimos dos beneficiários. Se a denúncia é para trás, não tem nada para bloquear para frente. Pelo contrário, como critério, como está visível agora, vai ser muito mais seguro fazer empréstimo. Então, por que parar? Que agora não pode ter mais fraude? Aí para até abaixar a poeira, é isso? Que estavam com o consignado contratado sem ter autorização. Há casos de aposentados que ficaram pagando durante anos só juros e encargos sem amortizar nada da dívida. Então, portanto, agora a decisão do presidente do INSS de suspender novos empréstimos. Vergonhoso. Sabe qual é o pior? É isso, é o povo alienado e não entender. Aí ouve isso daqui e fala, nossa, muito boa essa atitude. Nossa, como agora a gente tem eficiência, como o nosso novo presidente do INSS é tão competente. Entenderam, gente?
Né, Lezinha? Por favor, gente. Burrice, incompetência ou anuência com esse crime todo. Não pode descontar nada mais? Então segura aí. Segura aí, porque aí a gente volta. Supostamente. Posso avançar? Pegaram, gente. Pegaram, né? Pegaram. Giovana, então por que o Nicolas Ferreira não fala disso? Por que a Erika Hilton não fala disso ao invés de ficar preocupada com o sexo que está no passaporte dela? Porque isso não interessa para ele, gente. A verdade não interessa. A verdade, a luta por aposentado, pensionista, trabalhador não interessa. Não interessa. Vambora, hein? Vambora. Márcio, tá lá com a Thaís? Show de bola. Fala com a Thaís. A gente fez live ontem. Com esses escândalos, os precatórios vai ser adiado? Não tem nada a ver com precatório, tá? Não tem nada a ver. A fraude do INSS não tem nada a ver com precatório, não. Tá? Ah lá, ó. Tá vendo, Alezinha? Tô precisando desse empréstimo. Já tava tudo certo. Isto, nenhum tiro no pé. RMC e RCC, o que é isso? 2 cartões de crédito. RMC criado pelo Bolsonaro. RCC criado pelo Lula. E o que eles buscam? Reserva de margem consignável, reserva de crédito consignável. Na verdade, são 2 cartões de crédito que pegam 5% da sua margem. Ou seja, prendem 5% da sua margem, prenderam 5% da sua margem em cartão de crédito, para dar dinheiro para a operadora de cartão de crédito. E quando você usa uma vez, se você não pagar tudo no mês seguinte, você vai ficar só pagando crédito rotativo. Tem aposentados que estão há 15 anos pagando RMC e RCC. Tá? RMC e RCC, isso aí. Beleza? Ou um cartão de crédito, né? Nesse sentido. Não era RMC ainda lá há 15 anos atrás. Valeu, vambora, Laiane, vambora. Em todo o meu RMC só aumenta o valor. Então, essa revisão lá que a Thaís tem que fazer. A gente vai conversando. Deixa eu seguir aqui. Vocês viram como essa jornalista aqui, ela não sabe do que ela está falando? Sim ou não? Fala para mim. Vocês viram como a notícia, ela nem sabe que notícia ela está dando? Você viu como eles confundem toda a notícia juntando fraude com empréstimo consignado, com RMC, com RCC, e para tentar justificar porque agora tem que bloquear a contratação de novos empréstimos, o que não faz sentido nenhum, tendo em vista que diante da grande exposição e diante da grande pressão que o Poder Judiciário e a polícia está fazendo em cima, os empréstimos a partir de hoje seriam muito mais seguros. Entendido? Coloca aí, entendido. Marcão, forte abraço, meu irmão. Uma corja. Isso aí. Entendido? Coloca aí porque eu quero avançar com vocês, que eu quero ir pro bate-boca do TCU. Vambora. Beleza, que a gente já foi. Vamos aqui. Vamos aqui, ó. Depois daqui a gente vai pro bate-boca dos ministros no TCU. E depois a gente vai pro bate-boca do André Mendonça e do Dino lá no STF. Tô te falando que o clima tá quente. Tô te falando. Gente, tá legal a live aí? Vocês estão entendendo direitinho? Cancelei os dois. Bom, tá certinho, gente? Tá tudo certinho? Posso seguir? Posso seguir, pessoal? Beleza? Valeu, Cláudio. Valeu, Luiz. Ok, se eu posso seguir. Valeu, pessoal. Obrigado pelo feedback. Vambora. E a gente vai ser, tá legal? Show. Muito, tá vendo, gente? Eu falei que ia dar toda a verdade. Eu falei, pô. Agora, guarda comigo uma coisa. Esse é o advogado-geral da União. Esse é o mesmo advogado-geral da União que te arrebentou e articulou um acordo com sindicatos e associações para derrubar a sua revisão da vida toda, tá? Sim, aquela mesma revisão da vida toda que Bolsonaro mandou o Nunes Marques derrubar em março de 2022. Aí, em 1º de dezembro de 2022, você conseguiu uma vitória no STF. E, em fevereiro de 2023, ele já estava articulando e se reunindo com sindicatos e associações para derrubar
a revisão da vida toda. E foi o que eles fizeram e foi o que eles conseguiram. É esse aí que está fazendo isso. Agora, pensa comigo uma coisa, tá? Pensa comigo uma coisa. Ele é o advogado-geral da União. É como ele tem cargo de ministro. Quem nomeia é o Lula, tá? E ele mesmo fala, eu só faço o que o meu chefe manda. Eu faço o que o capitão mandar, né? Querendo criar uma paráfrase entre o capitão Bolsonaro e o capitão do barco dele, que seria o Lula. Mas vamos lá, pensa comigo uma coisa. Você é uma grande empresa, tá? Você é dono de uma grande empresa. Eu sou seu advogado. Aí você vem e traz para mim o seguinte, olha, a sua empresa é de transporte, tá? Você é dono de uma grande transportadora, tá? Olha, a comparação disso com a realidade é mera coincidência, tá? Por favor. Eu sou seu advogado e você é dono, presidente de uma grande transportadora, a maior do Brasil. E aí, chega até você que os seus, que os seus empregados conduzem as carretas, todos os entregadores, há toda uma rede de desvio de mercadoria e tráfico. Estão utilizando seus carros, suas carretas, para fazer tráfego intermunicipal, inclusive internacional, nos seus aviões da sua transportadora, tá? E aí, há ali também um esquema de simulação de roubo, onde acontece muito isso, tá, gente? Nos Correios acontecia, né? Onde eles simulam que estão sendo assaltados, mas na verdade é apenas um teatro, porque eles já estavam ali esquematizados com os criminosos de passar naquela rua, naquela tal hora, se entregar, se render, aquela coisa toda que vocês já ouviram aí algumas vezes. Então, pensa comigo, aí você descobre isso e fica apavorado. Fica apavorado, certo? Me diga, roubo, desvio de carga, tráfico de drogas, isso, tá? E também você tem outros funcionários que estão dirigindo de forma imprudente e estão batendo o caminhão. Era o que você tinha até então, tá? Era o que você tinha até então. Ou seja, pô, Giovanni, ó, vamos ter que entrar com uma ação aí porque bateram no meu caminhão. Eu tenho que pedir uma indenização a essa pessoa que bateu no meu caminhão. Ou então, pô, Giovanni, meu funcionário bateu e a responsabilidade foi dele. Tá lá a câmera mostrando que a responsabilidade foi dele. E aí eu preciso pedir o ressarcimento disso. Nesse caso agora que eu acabei de contar, se eu tô lá, se um funcionário seu está dirigindo sua carreta e vem um carro e bate na sua carreta, derruba a carreta tomba, esparrama toda a mercadoria e você perde toda a mercadoria porque há saque e tudo mais. Nesse caso, quando você for processar essa pessoa que bateu no seu carro, na sua carreta, esse processo é um processo civil ou é um processo criminal? E olha que você nem é advogado, você nem é da área jurídica. Olha a pergunta que eu estou te fazendo. Olha só, você não é da área jurídica. Você não é jurista, você não é advogado, não. Você é uma pessoa normal, ser humano e vambora, simples, não é médico, é engenheiro, é contador, é de números, é de outra área. Enfermeiro, pedreiro, construtor, não é dessa área. Aí você me procura. Vai falar o que para mim, Giovanni? Entra com uma ação civil para pedir indenização por danos morais e materiais ao condutor do carro que bateu na minha carreta? Ou você vai falar assim para mim, Giovanni, entra com uma ação penal, uma representação, entra com a denúncia, busca o Ministério Público para fazer a representação, para tomar as medidas criminais cabíveis. Qual é, gente? Se alguém bateu no seu carro, essa pessoa vai responder criminalmente ou civilmente? Coloca aí. É civil ou é criminal? Coloca aí, gente, por favor. Até para eu entender se vocês entendem essa questão. Eu acredito que sim. Eu acho que vai ser unânime. Coloca aí para mim, por favor.
Por favor, gente, vai lá. Coloque nos comentários aí. Você é dono de uma empresa de transporte e uma terceira pessoa no trânsito bateu na sua carreta. Essa pessoa que bateu na sua carreta, você vai me procurar, eu sou seu advogado. Você vai pedir para eu entrar com uma ação na esfera civil ou na esfera criminal por ele ter batido na sua carreta? Valeu, Cláudio. Bota aí, gente, por favor. É importante a participação de vocês. E o mais importante agora é você também deixar o seu joinha aí, pô. Não te custa nada. Não te custa nada deixar o seu joinha aí. Valeu, Fátima. Bota aí, gente. Coloca aí. Por favor. Coloca aí. Tá vendo? Vital. Vital, forte abraço. Ah, a Maria também entrou aqui, a Mary. Rosemary. Valeu, um abraço. Membro aí do canal já, Vital, obrigado. Ali. É unânime. Galera. Newton, forte abraço, meu querido. Maria. Ari Osvaldo. Gente, é isso. Vocês estão certos, vocês nem são da área jurídica. Certíssimo. Tá? É civil. Agora, responda a segunda pergunta. E naquele primeiro caso que eu te contei, que o motorista e os funcionários ali, os entregadores, estavam fazendo parte de uma organização criminosa para roubar os seus carros, simular roubo, desviar a carga para vender, inclusive usar seus carros para fazer tráfico nacional e internacional de drogas. Nesse caso, esses seus funcionários ou essas pessoas envolvidas, tanto os seus funcionários quanto os criminosos que fazem ali todo esse trabalho, você vai ter que buscar um processo civil ou criminal? Coloca aí, gente. Obrigado, William. Deus te abençoe. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Maria Auxiliadora é civil. Criminalista. Isso aí, Newton. Pode colocar, gente. Vocês entenderam? Criminal. Isso, gente. Tá vendo? Tá vendo que até para pessoa que não é da área jurídica entende o óbvio? E aí eu vou desconstruir agora contigo toda essa farsa, todo esse circo que o Lula e o governo dele tá fazendo. Então, esses cancelamentos dos empréstimos, Sueli, não. Eu expliquei essa questão do cancelamento do empréstimo, Sueli, mas fica aí que a gente volta. Penal, criminal, isso aí, Fatinha, isso aí. Gente, agora me diga. Agora, por favor, pra gente... Eu gosto... as pessoas falam, Giovanni, mas sua live demora muito. Cara, eu faço uma live para conversar contigo. Tô aqui para te entreter. Tô aqui para conversar contigo. Você que tá comigo agora. Você individualmente que tá com o celular, com a televisão, com o computador ligado, me assistindo. É para isso que eu faço a live. Se eu quisesse te entreter, ou se eu quisesse fazer um vídeo só eu falando, eu gravava, pô. Como tem vídeos meus gravados. Não, aqui é melhor fazer um vídeo rapidinho. Não, é uma live pra gente conversar. Agora me responda, meu amigo. Responda, minha amiga. Você que tá me vendo, ouvindo. A fraude do INSS. Onde? Sindicatos, onde? Servidores públicos. Funcionários políticos nomeados pelo presidente da República. Mancomunados com lobistas, com sindicalistas, com a galera de sindicatos, de associações, com agente bancário, com fraudadores, fazendo fraude, roubo, furto, porte de arma, lavagem de dinheiro, mas o quê? Falsificação ideológica. Me fala, se você é o presidente dessa porreta toda, você vai entrar com um processo na esfera civil ou na esfera criminal? Coloque aí. Para você entender. Você entender. Isso é crime, né, Vital? Pô, Vital, obrigado, cara, por ser membro do canal. Todo mundo que tem esse escudinho aí, ou então tem uma fotinha minha, é membro do canal. E quando você é membro do canal, você ajuda o canal, sabe? Você faz parte, você é um mantenedor desse canal, sabe? Você vai lá e ajuda. Então, assim, Vital, beijo grande, meu irmão.
Pô, obrigado, cara. Obrigado por fazer parte disso. Valeu demais. Não sei como é que tu pode aguentar esse louco, cara, e como é que você ainda pode ser membro desse canal assim. Obrigado, Vital. Obrigado mesmo, cara. Fico muito feliz. Obrigado. Criminal, criminal. Fraude, crime, criminal, criminal. Ponto. É criminal, não é nem administrativo, minha amiga, porque é crime. E o monopólio. Agora eu vou fazer outra pergunta. Agora que vai. Olha só como a gente está tendo aula. Pô, obrigado, irmão. Obrigado. Deus abençoe, cara. Tá? Obrigado. Agora vou te fazer mais uma pergunta. Tá vendo como o direito tem lógica? Vou te fazer mais uma pergunta, tá, meu amigo, minha amiga? Vamos lá. Se é criminal, quem tem o monopólio da ação penal? Quem pode entrar com a ação penal? É o advogado-geral da União ou o Ministério Público Federal? Ó, vou até dar uma ajuda aqui, porque aí vocês vão ver que o Google vai responder. Quem tem o monopólio da ação penal. Beleza? Quem tem o monopólio da ação penal? Então, vou colocar interrogação. Beleza? Vamos lá, hein? Quando põe aqui, gente, ação penal pública e privada, lesão corporal de 10 dias. Agora, tem dinheiro público? É ação penal pública. Então, vou colocar ação penal pública. Tá bom? Quem é, gente? Quem é? O monopólio da ação penal pública pertence ao Ministério Público, conforme estatuído no artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. Eu te falei que é uma live de verdade. Eu te falei que você vai sair daqui mais cidadão. É isso que a gente vai fazer. Vocês estão gostando, gente? Então, fala pra mim. Fala pra mim se isso faz sentido, se a live tá indo bem. Fala pra mim, me dá esse feedback aí. E, gente, não deixa de compartilhar, não. Você tá vendo quantas coisas, sabe, a gente pode ter acesso de forma muito simples, racional e que faz sentido? Ao invés de ficar discutindo essa coisa burra, idiota, de Lula e Bolsonaro, vamos pro papel, vamos pro documento, vamos pra Constituição. Você não tá vendo aqui eu construindo narrativa para passar pano para ninguém, pô. É isso, gente, isso que é cidadania. Então, beleza. Obrigado, Maria. Obrigado, povão. Peraí, Giovanni. Se a fraude do INSS foi um esquema criminoso, organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, Giovanni, tem porte de arma, tem, sabe, tem dinheiro em paraísos fiscais, tem um monte de coisa. Isso tudo aí não é civil, é criminal. Se é criminal, não é por meio de um advogado-geral da União, e sim por meio do Ministério Público Federal. Que, agora que vem, o Ministério Público Federal é o fiscal da lei. Olha aqui, deixa eu mostrar mais uma coisa para vocês. Olha só. Estou escrevendo. Estou fazendo uma pergunta. E olha só. STJ, precedente do STJ. A sexta turma do STJ estabeleceu que o Ministério Público não pode deixar de oferecer, tá, o acordo de não persecução penal de forma injustificada ou ilegalmente motivada, sob pena de rejeição da denúncia. O Ministério Público Federal, gente, ele é... Aí eu vou colocar aqui, ó. Ah, não, já coloquei, né? O titular, não é isso?
Vou voltar para cá. Ele é o titular, ele tem um monopólio. Sem ele... Então, peraí, Giovanni. Vê se faz sentido para vocês. Giovanni, se o Ministério Público é o titular, ele que detém todo o monopólio da ação penal, e se essas pessoas só podem ir para a cadeia por meio de uma ação penal, e se o governo Lula não está procurando o MP, logo, todos esses criminosos que roubaram 6,3 bilhões dos aposentados e pensionistas não irão para a cadeia. Raciocínio lógico ou não? Valeu, Vital, cidadania na veia. Pô, valeu, meu irmão. Certo, gente? Me dão um ok. Me falam se o raciocínio está certo ou não. Se o Ministério Público Federal é o titular da ação penal, tem um monopólio, se corruptos, criminosos, só podem ir para a cadeia por meio de uma ação penal, e se o Ministério Público não está agindo dentro da fraude do INSS, logo, essas pessoas que cometeram esses crimes, que não estão sendo denunciados por meio de ações penais que deveriam ser de titularidade do Ministério Público, logo essas pessoas não irão para a cadeia. Ok? Faz sentido? Valeu, RD. Agora, ouça com seus olhos de ouvir e vejam com seus olhos de ver. Núcleo da fraude do INSS é formado por 12 entidades associativas que terão bens bloqueados. Guarda isso que eu vou chegar num lugar muito íntimo. Mas preste atenção no que o advogado geral da União, ministro e pau-mandado de Lula, que não pode agir na esfera criminal sem o Ministério Público Federal, disse. Olha só. Eu quero informar a vocês que, cumprindo a determinação do presidente Lula, nesta manhã nós estamos apresentando uma ação cautelar inominada com pedido imediato de bloqueio de bens contra 12 entidades associativas que foram... Eu quero informar vocês que, por determinação do Lula, estamos entrando com ações cautelares para bloquear bens de 12 entidades, só que são 30. E será que a entidade do irmão do Lula, do Frei Chico, está no meio? Mas o que eu quero te mostrar é isso. Eu quero informar que, por determinação do presidente Lula, pensa comigo, eu quero informar, cadeia para eles, né? Nada. Eu quero informar. Veja se é isso que você gostaria de ouvir. Fala sim ou não, a partir de agora. Eu quero informar que, por decisão do presidente Lula, estamos comunicando o Ministério Público Federal para agir imediatamente, procedendo às devidas ações penais, com busca e apreensão e prisões cautelares de todos os dirigentes de sindicatos e associações que estão envolvidos nesse esquema criminoso, que não são somente essas 11, 12, que não são apenas esses 11, 12 sindicatos e associações, são mais de 30. Então, o Ministério Público Federal está agindo agora para tomar todas as providências necessárias. Claro, subsidiariamente, caso o Ministério Público assim entenda, iremos ajuizar ações cautelares para buscar apreensões de bens e valores. Certo ou errado? É isso que você gostaria de ouvir de um advogado-geral da União? É isso que você gostaria de ouvir do governo Lula? Sim ou não? Está vendo que você não precisa ser da área jurídica quando você desconstrói o ídolo. Quando você desconstrói o ídolo, sai dessa polarização burra, rasa e idiota
de Lula e Bolsonaro, você vai para um patamar muito superior e você tem uma visão muito mais lógica, apurada, cidadã, e começa a ver como o jogo é, e que para fazer isso não precisa passar 5 anos numa faculdade de direito. E eu te pergunto, comigo agora, pensa comigo. Vamos lá, hein? Vamos lá. Certo isso? Mais uma aqui, mais uma interação pra gente. Você agora não é mais dono da empresa de transporte que foi roubada. Você agora é dono de um sindicato e associação, tá bom? Beleza? Só que não estão, né? É isso aí, é isso que você queria ouvir. Isso aí. Agora, você é dono do sindicato e associação. O senhor e a senhora que está me ouvindo aí, pensa comigo. Explodiu hoje, tá? Eu sou seu advogado, tá? Explodiu hoje. Fraude do INSS desvia 6 bilhões de aposentados e pensionistas. A fraude envolve dezenas de sindicatos e associações que roubavam e tinha um esquema criminoso ali, aquilo que você está ouvindo aí direto. Aí você é dono de um sindicato e associação desse. Aí você me procura, você me liga. Giovanni, cara, olha só, deixa eu te falar uma coisa aqui, rapaz. Casa caiu, meu irmão. A casa caiu. Eu sou seu advogado, sereno. Sim, a gente sabia que ia estourar. Roubamos pra cacete. Já separou o dinheiro todo? Já separou aquelas malas de dinheiro e colocou lá na tua fazenda? Já enterrou? Aquela viagem, aquelas 30 viagens que você fez pro exterior, deixou os dinheiros guardadinhos lá? Com aquelas pessoas que eu te passei? Beleza. Sim. Não, mas olha só. Deixou aquela Ferrari? Deixou a Lamborghini também, né? Tá, e aquele apartamento lá em Arraial, tu deixou? Tem que deixar, pô. Como é que a imprensa, como é que o Jornal Nacional, a CNN, a Jovem Pan vai dar notícia de que bens foram apreendidos e que o povo tá achando que agora vai ter justiça? Pô, por favor, né, meu amigo? Tá, deixa uns 30 mil reais aí em dinheiro, em dólar, em euro também. Pô, o povo adora ver bolinho de euro. Isso, é isso mesmo. Deixa com Rolex, né? Tem que deixar com Rolex. E deixa com aquela joia fajuta que a tua mulher se arrependeu de ter dado pra ela. Isso. Deixa fingindo que tá escondido. Deixa embaixo da cueca, cagada. Aquela cueca que tu gosta de usar pra botar dinheiro. Essa mesmo. É isso aí. Pronto. Não tá feito, tá tudo. Isso aí. Fica tranquilo. Vai tomar teu uísque 12 anos. A 18, é verdade, 18. Tá, e vem cá. Tu vai pro golfe esse final de semana? Ah, então a gente se encontra. Não, eu tô pensando em ir pro jogo da Champions. Tu não vai não? Final da Champions, pô. Pô. Já freta um jatinho aqui rapidinho. Fica naquele hotel bom pra caramba lá que a gente gosta, de 20 mil euros a diária. Pô, então tá show. Fica tranquilo. Tamo em casa. Valeu, tchau. Pronto. Expliquei. Quer que eu desenhe? Entendeu ou não entendeu? Aí, depois de 2 semanas. Valeu, Remy. Valeu, Remy Xavier. Aí, depois de 2 semanas, gente. Depois de 2 semanas, o advogado-geral da União vem e fala pra você que vai entrar com ações cíveis. Tá? Só pra te dar um exemplo disso, muito claro. Tem uma cena numa série sobre aquele cara da Colômbia, gente. Qual era o nome dele? Coloquei, qual é o nome dele, gente? Aquele cara lá da Colômbia. Escobar, Pablo Escobar, não é isso, gente? Confirma aí. Pablo Escobar. Que ele começa a mandar muita droga para Miami, né? E aí, qual foi o esquema que ele desenvolveu lá? Ele pegava 10% de tudo que ele enviava e deixava exposto. E os 90%, né, tem até uma cena muito interessante que os caras olham um galpão inteiro com 3 toneladas de cocaína. Um monte de polícia ali na DEA. Pegamos. E aí depois que aí a cena, a câmera vai afundando,
vai passando do solo e vai para baixo do mar. Aí nadadores passando com 30 toneladas de cocaína. Entenderam? Gente, isso é a coisa mais fajuta da advocacia criminal, gente. Deixar a bunda de fora, deixar a isca de fora, para você achar que... Por favor, gente, coisa básica, coisa de filme de, sabe, Missão Impossível. Você cai nessa ainda? Nossa, Giovanni, Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce, sério que tu ainda cai nessa balela? Ah, obrigado, obrigado. Baseado em fatos reais, infelizmente. Então, gente, por favor, quando vocês verem... Vocês já viram aí nas operações policiais, aí não vou falar disso não, porque eu corro o risco, deixa eu falar. Vamos seguir aqui. É sério, isso é sério. Ou não, porque aí já... Eu não sou seu deputado federal não, meu amigo. Não tenho segurança, carro blindado não. Não tenho nada disso não. Vambora. Sou apenas um rapaz latino-americano. Vambora, deixa eu seguir aqui. Vamos só pegar aqui, ó, alguns comentários. Eu perdi toda a esperança em algum dia nesse país, né? Vão prender alguém? Quem tá preso? Se fosse o governo passado... Aí, legal, Larissa. Vocês estão todos juntos. Pensa que outros são burros. Governo corrupto. São todos juntos, né? Vamos colocar assim. Legal. Aqui, ó. Os ministros da Previdência do Bolsonaro receberam dinheiro. Também. Tá todo mundo escondido. Prende o irmão do 9 dedos. É aqui que eu quero ir para vocês. Mas antes, TCU. Tá? Bate boca lá no INSS. Vambora. Olha só, presta atenção, gente. A proposta, então, que Esse é o tal do Valton Alencar. Não, esse é o Haroldo Cedrais, se eu não me engano. Tá? Esse é o Cedrais. Ele foi indicado pelo PSC, tá? Que é base de oposição do Lula. E ele ganhou, tá? E ele ganhou para estar aí em cima de um indicado do PT. Tá? Então, essa coisa do Nicolas ter te dito que quem segurou o processo embaixo do braço foi o ministro indicado pelo Lula, outra mentira. O moleque é um mentiroso dos infernos e vambora. Fazer o quê? É o que tem, pô. Tem... Gente, o pior não é... Olha só, ele só mente porque tem mercado, tem demanda. E ele só mente porque tem burro que acredita. Então vambora. Igual isso aqui. Essas narrativas que eu falei. Eles só mentem, só roubam porque tem burro que acredita e que tem otário que deixa ser roubado. É isso. Mas olha só o tal do Cedrais, olha só. Senhor presidente, é no sentido de não conhecer dos agravos e embargos de declaração apresentados pelas associações e conhecer e negar provimento ao agravo e aos embargos de declaração apresentados pelo INSS, mantendo na íntegra o acórdão 1115/2024, TCU plenário. É a proposta que submeto, senhor presidente. Em discussão a matéria, ministro Walter Alencar Rodrigues. Ministro Walter Alencar Rodrigues, a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhores ministros. Só colocar uma coisa para vocês, antes de vocês continuarem. Você fala assim, nossa, o TCU tá agindo, agora a gente vai, é um tribunal. TCU não é tribunal. E aí? A gente começar, né? Pra vocês entenderem isso. Beleza? Beleza? Olha só. Presta atenção. Embora seja um tribunal, o TCU não faz parte do Poder Judiciário. Se não faz parte do Poder Judiciário, gente, ele não é juiz, ele não é ministro, ele não faz parte do Poder Judiciário. É um bando de gente, político, deputado, senador, aquela galera, sabe, da mais nobre estirpe da população brasileira, que trabalham
como auxiliares do Congresso Nacional. O que eles fazem então, Giovanni? Eles aprovam as contas. Quer saber? É mais uma teta gigante para político mamar eternamente. Pronto, te expliquei? Se você tem um poder judiciário, se você tem um Ministério Público, você tem Polícia Federal, para que serve essa merda? Pra merda nenhuma. Não, serve sim. Para ser mais um gasto, mais uma teta gigante que você tem que carregar. Porque mama demais. Ganha igual o ministro do STF. Ganha igual o juiz concursado. Entendeu? Entenderam isso daí? Vamos chegar no GONE. Vamos chegar no Ministério Público Federal. Tá? E não é nem MP. Ministério Público Federal, ele é procurador-geral. Aí, César, só lembre, tá? Já vou te dando aqui um beliscãozinho. Só lembre que o Procurador-Geral da República de Bolsonaro também não fez merda nenhuma, tá? Então, só cuidado aí pra tu não parecer que tá passando pano pro povo esquecer da merda que foi o governo Bolsonaro também. Belezinha? Giovanni, se o TCU, que tem nome de tribunal, não é tribunal, e eu até hoje achei que era um tribunal, e fui enganado porque eu lia Tribunal de Contas da União, é CGU, Giovanni. E é CGU, Giovanni. A CGU, a mesma coisa. A CGU são 4 auxiliares administrativos e ficam ali consultando as contas de vocês. Também não fazem parte do judiciário. Deixa eu colocar aqui, né, para você não achar. Então você já entendeu que isso daqui é um órgão, tá? Subalterno do Congresso Nacional. É um lugar para deputados e senadores enfiarem deputados e senadores. É isso. Tá, beleza? Entenderam? Olha, supostamente, tá? Salvo o melhor juízo, tá? Vou escrever só CGU aqui, né? E aí você... Verdade. CGU. Deixa eu ver se tem aqui, né? Tem assim? Então vou escrever assim. Vou pegar aqui, porque aí vocês podem pesquisar também o que é a CGU. Pronto. É isso. Fica melhor. Qual é a função da CGU? Aqui, ó. O que é a CGU? É um órgão, gente. Não é nem um ministério. Tá? A CGU, gente, é um órgão. Tá? É um órgão. Tipo Secretaria de Comunicação. SECOM. É isso, gente. É um órgão. Tipo Secretaria para assuntos para resolver merda nenhuma. Sim, é um órgão. Normalmente utilizado para analisar as contas anteriores, de governos anteriores, para arrumar perseguições e construir narrativas políticas. Também é utilizado para maquiar e estruturar narrativas de que o governo atual está fazendo de tudo possível. E Giovanni, volta para cá, volta para mim, corta para 18. Corta para 18, Giovanni. Você está me dizendo, Giovanni, tu tá de sacanagem comigo, Giovanni, só pode, meu irmão. Bem carioca, né? Tu tá me dizendo que a fraude foi um crime. E tem um monte de criminosos no meio. Mas mesmo sendo crime e tendo criminosos, o Ministério Público não está entrando com ações penais para prender ninguém. E nem está interferindo como deveria interferir. Sim, é isso que eu estou te dizendo. Você está me dizendo também que o advogado-geral da União não pode merda nenhuma, criminalmente falando. E que depois de 2 semanas, ou seja, depois de todos os criminosos terem um sinal de que eles iam agir, para dar tempo para eles sumirem ou desaparecerem com o que pudessem ou deixarem só aquilo que era para aparecer mesmo, ele entra com ações cautelares, que são ações cíveis, que o juiz vai avaliar, vai analisar, vai ver se é, vai ver se não é, e depois... Sim, é isso que eu estou te dizendo. E aí, Giovanni, você está me dizendo que eu estou há 2 semanas, Giovanni, ouvindo TCU para lá, CGU para cá, TCU para lá, CGU para cá, e que esses
bosta, não são merda nenhuma, que não são do Poder Judiciário, que uns são servidores e outros são indicados pelos próprios deputados e senadores, que aquilo ali é uma verdadeira mamata, um peitão grandão, com um monte de gente bancando de juiz, que não são juízes, sim um órgão subalterno dos deputados e senadores para aprovarem as contas do Poder Executivo e Legislativo e também para dar uma lacrada e perseguir ou criar narrativas para criar conflitos políticos? Sim, é isso que eu tô te... Tu tá de sacanagem comigo? Não, pô, tô te falando a verdade. Tu quer o quê? Tu quer que eu mude isso? Como? Pode dar uma risada aí, gente. É isso. E aí, Giovanni, tu tá me dizendo que toda essa discussão, essa lacração, essa bateção de boca de TCU, Vossa Excelência, ministro, olha o causídico, olha, vamos lá, eu nego embargos, reconheço o provimento, mas nego embargo. Tudo isso não serve pra merda nenhuma, Giovanni. É isso que eu tô te dizendo, porque o TCU não é órgão do Poder Judiciário. É isso que eu tô te dizendo, cara. Giovanni, então essa merda é um verdadeiro teatro. E aí, então, tá me dizendo que a CPI vai tentar se basear no que a CGU e o TCU estão trazendo? Até porque se é CPI, quem vai fazer são os deputados e senadores, que vão fazer uma CPI mista, e essa CPI vai procurar um órgão auxiliar. E esse órgão auxiliar é o TCU, que não é do Poder Judiciário. E se ficar nessa discussão aqui, isso nunca vai para uma instância maior, que é a instância criminal e verdadeiramente para o Poder Judiciário. Giovanni, tu tá me dizendo que a brincadeira nem começou? É isso que eu tô te dizendo. É isso que eu tô te dizendo. É, meu irmão? Dorme com barulho desse. Deixa eu falar, tu já deixou seu joinha aí? Já deu seu like aí? Ô, gente, vamos bater 1000 likes aí, 10.000 likes. Vamos fazer isso aqui bombar, explodir. Duvido, eu duvido que tenha algum conteúdo na internet aqui tão cidadão quanto esse. Eu duvido que você já tenha ouvido qualquer abordagem tão profunda e tão clara e didática como essa. Então, agora vocês estão começando a entender tudo? Sim ou não? Fala pra mim. Fala pra mim, meu povo. Fala pra mim. Eu vou aqui pro final do bate-boca, porque aqui no final, o magrelinho aqui foi indicado por deputados aí e tal, pá. Ó, aqui, ó. Começa a falar, né? Parece até ministro da STF, não parece? Pera aí, ó. Respeitosamente, uma vez que ela tem em mira somente fatos. Com a palavra o ministro Cedrais, relator da matéria. Eu não tenho muito a esclarecer ao Tenho ministro muito. Walter Alencar Rodrigues, que é, como nós sabemos aqui, Só pra vocês terem uma ideia, tá? Só pra vocês. Quem indicou é Aldo, não é, gente, o nome dele? Pera aí, pô, eu não guardo o nome, não. Haroldo. Quem indicou Haroldo Cedrais. Vamos lá? Ó, ele foi nomeado. Por que ele é nomeado pelo presidente, gente? Porque é igual o ministro da STF, entendeu? O ato de nomeação é pelo chefe do Poder Executivo, beleza? Entenderam? Por que o Nicolas Ferreira usou isso aqui? Entendeu? Beleza? Espero que tenha entendido. Tá? Aqui, ó. Ai, que dificuldade de encontrar, hein? Indicou. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Quem é Walter Alencar? Quem indicou Bruno Dantas? Aí foi o Bolsonaro ali, o cara fez uma articulação, o Lula, não sei. Rapaz, como é que é difícil encontrar? Deixa eu ver aqui imagens. Todos eles foram nomeados pelo presidente da República, entendeu?
Ó, o cara, ó, quando foi indicado, era novo ainda. É isso? Ó como é que ele tá agora magrinho, tá vendo? Aí ele aí. Paz. Haroldo Cedrais aí com o Sarney. Ó, vou botar aqui, ó. Político. Senão a gente falar a verdade aqui e a gente vai estruturando as coisas. Eletrobras, ó. Tinha alguma coisa ligada a Eletrobras. Vamos ver. Senado aprova a indicação. Aí talvez aqui a gente já encontre. Tá vendo? O Cedrais, ó, ele foi aqui, ó, o candidato do PFL, tá vendo, gente? Aqui, ó. Tá vendo? O candidato do PFL. Pronto, tá aqui, ó, bem claro para vocês, tá? Então vocês já entenderam. Ele ganhou contra quem, gente? Tá aqui, ó, tá bem claro, ó. Vou colocar. Você fala, mentira, tá vendo, Giovanni? Foi o Lula. Mentira, olha aqui, ó. O candidato do... Isso foi em 2006, tá? O candidato do PFL recebeu Oxi, quero abrir não, quero voltar para lá. O candidato do PFL recebeu 172 do total de 399 votos, contra 148 de Paulo Delgado do PT de Minas Gerais. Tá vendo como o Nicolas Ferreira mentiu para você? Tá vendo como é um mentiroso dos infernos? Entenderam? Ah, e quem indicou o ministro? Ah, bingo! Luiz Inácio Lula é um idiota, animal. Tá aí. Ok? Tá aí. Tá vendo como é? Nem existe mais. Foi em 2006. Vocês estão vendo? Ok? Vocês concordam comigo? Não tô tirando, não tô passando pano para Lula não, nem pro PT não. Não é isso. O fato é que você não pode usar mentiras para tentar refutar verdades. É isso que eu estou te dizendo, eu estou te mostrando aqui. Porque no videozinho dele, ele disse para você que quem indicou o Haroldo Cedrais foi o Lula. Só que o Haroldo Cedrais ganhou do indicado do Lula. Agora, claro, você foi nomeado, você ganhou a eleição. Quem nomeia, gente? Quem é responsável pelo ato de nomeação? Sim, é o presidente da República. Você tá vendo? Tá vendo como o cara é tão burro? O cara é tão burro e vocês... E quem acredita num cara desse é mais burro ainda, com todo respeito por você, tá? Porque olha só, você viu? Vou voltar aqui. O que ele procurou? Ele procurou isso aqui, ó. Quem indicou? Ele fez essa pesquisa aqui, ó. O Nicolas Ferreira fez essa pesquisa aqui, ó. Quem indicou Haroldo Cedrais? Bingo. Luiz Inácio Lula da Silva. Ele fez essa pesquisa. O animal fez essa pesquisa. E aí, o povão, nossa, nosso novo presidente, que bom, vamos lá, gente, vamos viralizar o vídeo do Nicolas, porque ele é muito verdadeiro. Aí você vai, pesquisa, porque você viu que quem indicou Haroldo Cedrais ganhou, aqui ó, a indicação de Haroldo Cedrais foi feita pela Câmara dos Deputados, claro, né, gente? Aqui, ó. E escolheu, por meio de votação no plenário, no último dia 6, lá em 2026, quando obteve 172 votos, 24 a mais do que o candidato do governo. Quem era o candidato do governo? Tá aqui, ó. Delegado Paulo Delgado. Deputado Paulo Delgado. Tá aqui. A escolha de Cedrais foi a primeira derrota do governo Lula. Aqui, ó. Após a formação da base aliada. Vocês estão vendo, gente? Vocês estão vendo? Aqui, ó. Senado aprovou por 59 votos em votação secreta indicação do deputado federal Haroldo Cedrais do PFL da Bahia. Vaga deixada pelo ministro que se aposentou. Vocês estão vendo aqui, ó. Deputado federal Haroldo Cedrais, do PFL da Bahia,
Agora você entende aquela foto dele com José Sarney. E ele ganhou de quem? De Paulo Delgado. A escolha de Cedrais foi a primeira derrota do governo Lula. Te mostrei. Não, eu acho que tem falta de caráter. Então, por mais que você aí esteja agora aqui assistindo comigo e goste, você tem que entender o seguinte, que ele sempre mentiu para você. Te provando aqui numa pesquisa simples. Uma pesquisa simples. Tá vendo como é mentiroso? Você está vendo? Fala, Giovanni. Mentiroso. Mas isso não torna o governo do PT honesto, é verdade. Não torna o governo do PT honesto, não. Continua a roubalheira toda aí. Só que pensa comigo. Ele está mentindo para você não é para denunciar o Lula. É para esconder o roubo no governo Bolsonaro. Vamos aqui pro bate-boca pra gente terminar esse bate-boca aqui. Olha só agora, olha só o que o Cedrar manda. Só um detalhe, né, gente? O cara já tá pra 20 anos mamando nessa teta gigante. Com luxo, conforto, sofisticação, status de ministro do STF. Ah, vá pro cacete, meu irmão. Vá pro cacete. Mas vamos ouvir. Desculpa aí, meu irmão. Você deve estar xingando também. Uma Não manda isso pra mim, não. Elevados conceitos que sabe tem nem da vida falar, pública e gente. do trabalho que executa por esse tribunal. Sua Excelência é uma referência aqui. E queria dizer a ele que ele deveria, então, Deveria ler pelo menos uma vez, porque ele está dizendo que foi ele que propôs, ele detalhe, não propôs não nada, sou ele ele. trouxe tudo já proposto muito antes. Sua Excelência está dizendo que deveriam ser julgados há mais de um ano, palavras dele agora, mentindo. Como eu julgaria um ano atrás se os processos e os embargos do agravo foram apresentados no decorrer da tramitação do processo nessa casa. Eu estou absolutamente tranquilo e calmo com essa malícia de tentar, nessa hora, agregar suspeitas de coisas insuspeitas, de posturas, modéstia à parte. Eu não sei se a dele é, mas a minha é insuspeita nessa casa. Então, quero dizer que eu fico aqui à vontade, não vou me alongar nesse debate em respeito ao plenário, até porque o que foi feito a semana passada aqui envergonha o Tribunal de Contas da União e esta casa, porque eu nunca imaginei que no Tribunal Superior do Brasil, em Brasília, fosse assistir aquele quadro macabro, né, Tribunal Superior em Brasília. Eu acho que é uma ópera que teria um nome muito especial. Mas não vou declinar o nome aqui em respeito ao plenário. Então eu acho que precisamos esclarecer bem exatamente por que um tribunal como esse tem que aceitar manobras desse tipo, desse calão. Não tem nada que ele possa dizer que, de fato, leve a gente ter que mudar aquilo que eu trouxe naquele dia, nem nos momentos em que tirei de pauta, até porque estão esclarecidos ali naquele voto e reforçados no voto que trago hoje. Então, se Sua Excelência tiver dúvida, ele pelo menos leia, respeite o colega como eu respeito a ele e leia. E não venha aqui agora fazer de novo ilações por encomenda. E quero dizer o seguinte, que estou disposto a ir em qualquer lugar para discutir com Sua Excelência a nossa vida pública aqui dentro. Cai na porrada, vai logo, se mata, né? Se machuca, pede licença, fica 30 anos longe disso, meu Deus. Mas não, vai continuar mamando até os 75. Vai ficar aí, ó, num tribunal que não é tribunal, num judiciário que não é judiciário, numa sacanagem, numa pouca vergonha, não sabe nem falar, não sabe? Quem prepara os votos, gente, quem prepara voto, relatório, decisão, são os servidores públicos, que são altamente competentes, técnicos, sabe? Pronto, falei. Aí vamos para um tribunal de verdade? Chegando aqui já no final, vamos para o tribunal de verdade. Olha só, presta atenção aí. O divisor aí, na minha visão, é a imputação ou a sugestão de um crime. É que eu acho. Pois não, ministro André. Ainda assim, o ladrão é uma opinião sobre a pessoa.
Não é um fato específico. Ministro André, para mim é uma ofensa grave. Eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Eu vou formar Vossa Excelência. Ela vai porque responder. essa tese da moral flexível que inventaram não existe é a tese que degrada o serviço público e desmoraliza o Estado. Não. Eu quero só informar Vossa Excelência que, por favor... Não, a pessoa vai responder pelo crime. Consignemos todos que eu não admito. Na minha ótica, é uma ofensa gravíssima. Não é crítica. Bom, o que a gente está se dizendo é que chamar alguém de ladrão, se for o cidadão não puder chamar um político de ladrão... E ministro Supremo pode? Eu não sou distinto dos demais. Tá. Eita! Tu ouviu aqui, né? Pega fogo no cabaré! Pega fogo! Eu não sou distinto dos demais. Tá. Ela vai responder... Seu advogado... O cara tá falando o seguinte, ó. Se o bolsonarista não pode chamar Lula de ladrão... E aí o Dino tá falando, eu não aceito você chamar meu painho de ladrão. Aí o Flávio Dino falou, mas você, o povão lá pode chamar, né? Mas você pode falar? Aí o André Mendonça falou, não sou diferente dele não, também vou chamar o Lula de ladrão. É essa parada que tá aqui, meu amigo. É essa parada que tá aqui, tá? Olha só, gente, encerramos por aqui hoje. Espero que você tenha, explodido sua cabeça aí com tanta cidadania, com tantas questões importantes e interessantes que a gente discutiu hoje. Live é pra isso. É pra gente conversar e trocar uma ideia. O fato é que, você já entendeu, né? Que essa merda, do jeito que estão levando, fraude da INSS, não vai dar em cadeia nenhuma. Os bens que estão sendo apreendidos já foram dados por encomenda, já tá tudo certinho pra dar aqueles ali mesmo. Valeu, Vital, ficou comigo até aqui agora, valeu. E que tá todo mundo arrepiado. CGU, TCU não serve pra merda nenhuma, a não ser gastar teu dinheiro público. Porque, na verdade, estão sendo utilizados como colchão pra dificultar, não, pra atrasar, pra dar tempo do vagabundo correr. Entendeu? Botar 50 no viado, correr, é isso. Tá bom? Beleza? Obrigado, Sidney. Se você acha que isso aqui é um stand-up, tá tudo bem. Não tem problema não. Tá bom, César? Valeu, meu irmão. Fred, meu camarada. Fred, tem vídeo aí já pra publicar daqui a pouquinho aí pra vocês. Do FGTS. Beleza, Fred? Valeu, gente. Obrigado pelo carinho de todos. Não esqueçam de dar o like, dar o joinha e pau na máquina. Cidadania, na veia. Bem forte mesmo. Vamos junto. Valeu.